10 lições sobre dinheiro para você evitar o caos ou sair do caos financeiro. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio desse canal. Eu sou Luiz Henrique, especialista em inteligência financeira, e eu ensino você a fazer sobrar dinheiro todos os meses. E na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, eu vou te ensinar 10 lições para que você possa evitar o caos financeiro ou mesmo sair do caos financeiro se você já está lá. E aqui você tem a oportunidade de controlar suas finanças, de estar com ela em dia e de aprender a investir para que você possa alcançar liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E no tema de hoje, eu vou te entregar técnicas para você ter controle total das suas finanças. E não somente isso, para que você possa ter dinheiro sobrando todos os meses. Mas eu preciso já te alertar, não é uma fórmula mágica, não é algo que você vai tirar daqui, colocar ali e ele vai se multiplicar, ou você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas se você quer curtir o processo e aprender a controlar suas finanças, ter suas finanças em dia, fazer seu dinheiro sobrar todos os meses, para que você possa aprender a investir para alcançar sua liberdade financeira, então aqui é o seu lugar. Esse vídeo é uma oportunidade para aqueles que estão em dívidas e querem sair das dívidas, que também terminam todos os meses no 0 a 0 e já não sabem mais o que fazer para poder fazer sobrar dinheiro. E também é um vídeo para aquelas pessoas que conseguem fazer sobrar dinheiro, mas não sabem o que fazer quando ele sobra. E por isso o dinheiro fica sem um significado na sua vida e você não consegue ver as coisas prosperarem na sua frente. Então já fica aqui, isso vai ser para você. Se você quer ter controle total das suas finanças, isso aqui é para você. Eu tenho 3 tipos de alunos normalmente. Eu tenho pessoas que estão em dívidas e estão saindo delas. Eu tenho pessoas que estão fazendo sobrar dinheiro, estão controlando aquele dinheiro, mas precisam do próximo passo, que é das pessoas que já estão investindo para alcançar sua liberdade financeira. Mas aí acontecem algumas objeções e as pessoas trazem essas objeções e dizem assim, mas eu ganho pouco. E será que isso é para mim? Sim, é para você, porque a gente vai entender alguns segredos do porquê você ganhar pouco. E será que ganhar pouco não é simplesmente uma consequência dos seus resultados? Ou as pessoas dizem assim, eu ganho pouco porque a empresa não me valoriza. Você está fazendo mais do que é pago para fazer? Ou você é daquelas pessoas que simplesmente está lá para cumprir o seu horário? Se você é simplesmente daquelas pessoas que vão cumprir o seu horário, a empresa está simplesmente lhe pagando pelo que você está fazendo. Mas eu tenho certeza que você é muito mais capaz e pode fazer mais do que é entregue. E eu, como CEO de uma empresa, vou dizer para você, nós valorizamos pessoas que fazem mais do que são pagas para fazer. Porque se você faz mais do que é pago para fazer, em breve você estará sendo pago por mais do que você faz. E aí tem muita gente que fala assim, mas meu dinheiro sobra no final do mês. Meu dinheiro não sobra no final do mês, Luiz. O que é que eu faço? Eu vou dizer para você, tem muita gente que está pior do que você. Tem pessoas que estão endividadas, tem pessoas que estão com dívidas até o pescoço, já entraram no cheque especial, já parcelaram fatura de cartão de crédito. Eu espero que não seja o seu caso, mas existem sim pessoas piores do que você. E essas pessoas, elas estão já sem paz financeira, sem sossego financeiro. E eu tenho certeza que se elas chegassem aqui, elas conseguiriam simplesmente fazer o dinheiro sobrar com muito mais facilidade, para que elas tenham mais liberdade. E eu creio que liberdade é algo que você esteja procurando também. Mas vamos lá, sucesso financeiro tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento. Esse é um texto que foi tirado do livro Psicologia Financeira e é uma frase muito interessante porque as pessoas pensam que simplesmente quanto mais elas tiverem títulos acadêmicos, mais elas vão ter sucesso e mais elas vão ter dinheiro, e muitas vezes isso não acontece. Porque muita gente que simplesmente não fez um ensino médio, não terminou uma faculdade e conseguem fazer grandes fortunas, e pessoas que estão fazendo faculdade, se esforçando, fazem um mestrado, fazem um doutorado, uma especialização, elas não conseguem aquele resultado. Mas por quê? Porque o seu resultado tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento. E a gente precisa muitas vezes ver o comportamento das pessoas que são mais acadêmicas e o comportamento das pessoas que são mais empreendedoras e que têm muito sucesso. O que é que elas fazem de diferente? Qual o comportamento que elas fazem de diferente que fazem com que elas tenham resultados tão diferentes? E eu vou apresentar aqui 10 lições dessas pessoas que têm sucesso, que têm resultados, para que você possa não copiar, mas modelar, para que você possa modelar e ter um sucesso também.
E o comportamento humano ele é determinante para a economia do país, tanto para a economia do país, ou seja, lá no alto grau, quanto para as finanças pessoais. E se você não dominar os seus comportamentos, não dominar as suas emoções, você acaba ficando à mercê das coisas, você acaba ficando à mercê de uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida ou muitas vezes abaixo da média. Isso não é para você. E a lição número 1 de hoje é esta, a lição é: a ideia que temos sobre como o dinheiro funciona tem pouco a ver com o que realmente acontece e muito a ver com o que acreditamos. Como assim, Luiz? Eu não entendi. Por exemplo, as experiências que a gente tem, as experiências pessoais que a gente tem, nos influenciam demais. E eu vou dar 2 exemplos de contexto. Uma pessoa que nasceu e cresceu em uma comunidade pobre da África, do norte africano, por exemplo, tem um pensamento muito diferente do que as pessoas que nasceram num país capitalista próspero como os Estados Unidos. Então aquilo vai influenciar também no resultado dela. Por quê? Porque influencia na forma como eles pensam. Vamos pensar aqui num contexto muito mais próximo. A Argentina ela está passando por um período muito inflacionário, inflação altíssima. Você precisa de montantes de dinheiro muito grande para comprar 1 quilo de carne, por exemplo. E essa inflação tende a aumentar com o decorrer do tempo. E o que é que acontece com o sentimento das pessoas? As pessoas acham que se pegar aquele dinheiro e colocar na poupança, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai se desfazer aquele dinheiro. Então elas tendem a gastar, elas tendem a comprar as coisas, porque aquele dinheiro não vai render mesmo. Então não faz sentido eu estar guardando ele por muito tempo. Então elas tendem a gastar muito mais. Já a pessoa que vive numa economia estável, cresceu numa economia estável, ela tende a poupar mais. Por quê? Porque ela está tendo uma visão otimista do futuro. Então, essa visão otimista vai fazer com que os resultados dela acompanhem aquela visão otimista. Por quê? Porque o cenário, o contexto em que ela está inserida vão colaborar para aquilo e não atrapalhar. Muitas vezes também o que acontece é o meio em que nós estamos. Existe um ditado que diz assim: se você está no meio de 5 idiotas, você será o sexto. Se você está no meio de 5 milionários, você será o sexto. Isso também serve para esse tópico, para essa lição aqui. Por que serve para essa lição? Porque se você está no meio de 5 pessoas empreendedoras, 5 pessoas acadêmicas que estão em busca do mesmo objetivo, o que é que vai acontecer? Você vai tentar ir em busca daquilo, você vai estar inserido naquele meio, sua mente vai ser moldada daquela forma. Mas se você está simplesmente no meio de pessoas que só falam em sexo, drogas, política, jogos, aposta e nunca fala sobre coisas que realmente vão te ajudar no dia a dia, o que é que vai acontecer com você? Você simplesmente vai começar a pensar naquilo e vai ficar, digamos assim, habitolado com aquele conteúdo e não vai conseguir prosperar de uma forma que você pretende. Ou seja, nossas decisões são baseadas no nosso modelo mental de dinheiro. O nosso modelo mental de dinheiro é moldado também pela nossa cultura, pelos nossos hábitos, por quem nós estamos inseridos, por onde nós estamos inseridos. E nossas decisões financeiras só fazem sentido para nós e em dado momento da vida. Não entendi, Luiz, repete. Decisões financeiras só fazem sentido para nós e em dado momento da vida. Em certos momentos da vida, a gente está passando por alguns processos. Vou perguntar uma coisa para você. Você usaria o cheque especial se você não tivesse com dificuldade financeira? Você pegaria empréstimos a juros altíssimos no banco se você não tivesse com uma pendência muito crítica naquele momento? Você faria isso simplesmente para comprar uma bolsa, para comprar um relógio, para comprar ou para fazer uma viagem? Se você não tivesse passando por essa dificuldade financeira, eu tenho certeza que sua resposta é não. Eu teria tirado da minha reserva, lá do banco, da minha conta e teria feito tudo isso. Exatamente, porque essas decisões financeiras que muitas vezes atrapalham a gente, elas só fazem sentido em determinado momento da vida, em determinada circunstância. E aí a gente toma algumas decisões financeiras que acabam sendo muito prejudiciais à nossa saúde financeira. Lição número 2. Só esforço não é suficiente para você lidar com suas finanças. Isso mesmo. Você pode se esforçar muito, você pode trabalhar muito, várias horas por dia, mas isso não é suficiente para você lidar com as finanças. Imagine pessoas que trabalham 14 horas por dia e ganham menos que pessoas que trabalham metade disso, 7 horas por dia. Por que isso acontece?
Porque somente o esforço não é necessário. Você tem que ter a capacidade ou adquirir a capacidade de resolver problemas e de tomar riscos. Como assim, Luiz? Falem para mim, vocês acham justo, por exemplo, que um dono de empresa, um CEO de empresa, que ele começou numa empresa pequena, tomou todos os riscos, teve que ter empréstimo, teve que fazer empréstimos, ele teve que trabalhar muito no início, trabalhava lá 17, 18 horas por dia, desenvolvendo todas as estratégias, fazendo também lá na parte operacional e tocando aquele projeto, muitas vezes iniciando sozinho ou com uma pessoa que ele está pagando com muito sacrifício. E aí aquela empresa ela cresce, ela começa a desenvolver, aquele dono daquela empresa, aquele fundador começa a contratar pessoas e contrata mais gente e a empresa cresce, ela se estrutura e ela fica bem robusta. E agora o que é que acontece? Aquele CEO, aquele fundador diz assim, eu não vou mais trabalhar tanto, agora eu tenho o direito de descansar um pouco mais, eu vou trabalhar menos, agora eu vou começar a ficar somente na parte estratégica, somente com as pessoas que pensam e menos com as pessoas que operam. E aí há muitas pessoas que vão trabalhar lá 40 horas por semana, 44 horas por semana, com serviços mais braçais, e elas vão naturalmente ganhar menos. A pergunta é, seria justo aquelas pessoas que chegaram e foram contratadas ganharem a mesma coisa do que o fundador da empresa, que tomou todos os riscos, que teve muita dificuldade no começo, que resolveu vários problemas, que encontrou diversas formas diferentes de resolver aqueles problemas? Seria justo eles ganharem a mesma coisa? A minha resposta é não, e eu espero que a sua resposta também tenha sido não, porque existiu todo um contexto e aquele fundador, ele foi capaz de resolver problemas de formas diferentes e de assumir vários riscos. Se não fossem os riscos que ele assumiu, as pessoas hoje poderiam estar desempregadas ou mesmo sem aquele emprego, porque a empresa não existiria. A lição 3 essa lição é muito importante. O suficiente é suficiente. Como assim, Luiz? Eu não entendi. Cada pessoa, ela tem um termômetro do que é suficiente. Estou falando financeiramente falando, tá? Por exemplo, para muitas pessoas, a riqueza, ela tem uma vida tranquila, ela ter a própria casa, ter a casa própria, ter o carro próprio, os filhos estudarem em uma boa escola, não ter preocupações financeiras, não ter dívidas, não estar no vermelho, isso é riqueza para elas. Elas curtem bastante a família, elas conseguem sair um fim de semana, elas conseguem viajar uma vez ao ano, e para elas isso é riqueza. Para outras pessoas, o termômetro diz assim, eu preciso ter um patrimônio bilionário, eu preciso ter pelo menos 5 milhões na conta, eu preciso ter um apartamento à beira-mar, eu preciso ter uma casa de campo. Para elas, esse termômetro é maior, é mais extenso. Mas nessa lição que diz o suficiente é suficiente, a gente está querendo evitar pessoas sem escrúpulos. Tem uma história de uma pessoa chamada Rajat Gupta. Ele foi órfão e aí em seguida ele estudou bastante, ele conseguiu se formar em Harvard e ele se tornou CEO da McKinsey Company. E ele já tinha uma fortuna que equivalia a 100 milhões de dólares. Então perceba bem, preste bem atenção nessa história. Ele já tinha uma fortuna de 100 milhões de dólares. Ele já era uma pessoa muito conhecida, muito famosa, muito respeitada. Mas o que é que acontecia? O termômetro do que é suficiente dessa pessoa, ele não estava ajustado. Ele já tinha um patrimônio de 100 milhões de dólares e mesmo assim ele não achava aquilo suficiente, não era suficiente para ele. E o que é que aconteceu? Durante o crash de 2008, teve um boom imobiliário lá nos Estados Unidos e um banco, que eu não me lembro o nome do banco no momento, ele estava falindo. E aí o investidor Warren Buffett decidiu investir uma cifra bilionária naquele banco para que ele pudesse sobreviver. E o que aconteceu? Como o Rajat Gupta ele era do conselho, ele obteve aquelas informações de maneira ilegal e o que foi que ele fez? Antes das ações subirem, ele comprou as ações para que quando elas se valorizassem, ele tivesse um ganho muito expressivo de posse daquelas informações que seriam ilegais. O que foi que aconteceu depois daquilo? Mesmo tendo uma reputação ilibada, mesmo tendo um patrimônio de 100 milhões de dólares, ele foi preso simplesmente porque ele queria mais. Ou seja, o termostato de suficiência dele não foi suficiente para
conter a ganância de Rajat-Gupta e ele simplesmente abriu mão de tudo, deixou tudo de lado para ficar na prisão, perdendo todo o prestígio, perdendo parte da fortuna e passando muito do seu tempo na prisão. Qual é a tarefa que a gente precisa trabalhar neste momento? As nossas habilidades financeiras, as nossas metas habilidosas financeiramente não devem crescer demais à medida que você os atinge. Como assim, Luiz? Geralmente a gente faz assim, quando eu começar a ganhar 3 mil reais, minha vida vai melhorar muito. E eu começo a ganhar 3 mil reais. Mas agora, meu termostato vai mais para frente, minha meta financeira vai mais para frente. Aí você diz, quando eu ganhar 5 mil reais, agora tudo vai melhorar e eu vou estar mais tranquilo. Aí você começa a ganhar 5 mil reais. Aí você vai assim, não, agora quando eu ganhar 7 mil reais, e aí você sempre vai postergando aquilo, postergando a sua meta, postergando o seu senso de suficiência. Ou seja, é o que eu chamo de termostato de satisfação. Termostato de satisfação. Enquanto você estiver postergando o seu termostato de satisfação, você nunca estará satisfeito. E aí você vai ter que ter muito cuidado com a ganância para aquilo não atrapalhar o seu futuro. Pense bem nessa frase que eu vou dizer agora. A verdadeira felicidade está na satisfação de ter o suficiente e não na expectativa constante. Tarefa número 2 para você lidar com essa lição número 3 é o não compare-se socialmente. Isso deixará você frustrado. Como assim? Eu tenho uma aluna e eu estava fazendo uma mentoria com ela um dia desses e ela trabalha em um jornal e ela simplesmente disse assim, caramba, eu fico olhando para as pessoas e eu vejo o quanto elas parecem ter uma vida muito melhor do que a minha, mesmo eu tendo salários maiores ou muitas vezes mesmo eu tendo mais prestígio, aquela pessoa tem uma felicidade maior do que a minha, porque parece que elas vivem melhores. Ou seja, ela está se comparando socialmente. E se comparar socialmente, a gente tende a observar somente o lado bom das pessoas e não os problemas que as pessoas têm. E olhe bem, 80% das pessoas no Brasil estão endividadas ou estão no 0 a 0. Então, se a gente for simplesmente se comparar, a gente vai começar a olhar o lado bom das pessoas. E existem muitos dublês de rico aí na sociedade. Elas têm carro de rico, elas têm apartamento de rico, elas têm celular de rico, elas frequentam ambientes de rico, mas elas não são ricas. Elas parecem ricas, mas não são. E se hoje ela não tivesse mais receita, ela perdesse o emprego, por exemplo, ela não conseguiria manter tudo aquilo. Ou seja, elas não têm liberdade. Essas duas tarefas, juntamente com a terceira tarefa, que é algumas coisas não têm preço, valorize-as. Valorize as coisas que não têm preço. Família não tem preço. Tempo de qualidade com seu filho, com sua esposa, não tem preço. Liberdade não tem preço. Então, valorize as coisas que não têm preço. Essas 3 tarefas são para que você possa regular a lição 3, que são o suficiente, que é o suficiente é suficiente. Não faça com que seu termostato de suficiência, termostato de satisfação, seja postergado, seja alargado cada vez que você alcança o seu objetivo. E mais uma lição número 4. Enriquecer é diferente de continuar rico. Mas como assim, Luiz? Qual é o conceito de riqueza? O conceito de riqueza é um conceito abstrato. Para muitos, riqueza é simplesmente riqueza financeira. Para outros, riqueza são pilares. Pilares que vêm de família, a saúde, a tempo de liberdade, a dinheiro. Então, cada um tem o seu conceito de riqueza. E riqueza, mesmo a riqueza mais profunda, no mais profundo ser da palavra, é suficiência. Se para você é suficiente ter uma casa, ter sua família, ter as contas pagas, isso pode ser riqueza para você. Mas quando riqueza para outros é ter uma cifra milionária, aquilo pode ser a riqueza para eles. Mas veja só, ficar rico, para ficar rico, você precisa usar seus recursos com sabedoria. E a gente já falou anteriormente, usar seus recursos com sabedoria é assumir riscos calculados, ou muitas vezes não, ser otimista com relação ao futuro e ficar conhecido. Isso muita gente já trouxe à tona, esse ficar conhecido. Quanto mais você fica conhecido pela forma como assume risco, pela forma como é otimista pelo futuro e pela forma como resolve problemas, mais você é reconhecido, mais você é bem
remunerado. É como se você entrasse em um funil. Se poucas pessoas conhecem a sua solução, você vai ter pouco resultado. Mas se muitas pessoas conhecem aquela sua solução única de valor, mais pessoas estarão dispostas a pagar pelo que você está oferecendo. Porém, ficar rico é muito diferente de permanecer rico. E qual é a diferença? Para permanecer rico, nós temos que ter muita humildade e um pouco de medo da perda. Por quê? A partir de quando a gente não tem medo da perda, a gente começa a ficar muito, digamos assim, afoito. E aí a gente começa a querer fazer mais, começa a querer fazer mais, começa a querer mais. Eu tenho um primo que estava falando comigo que ele começou com apostas esportivas e ele estava fazendo muito bem. Ele ganhou muito dinheiro logo no início com apostas esportivas e comprou uma moto à vista com o dinheiro das apostas esportivas, só que ele não soube o timing para parar, ele não soube o momento de parar. E qual foi o grande problema? Ele começou a apostar mais e começou a perder em alguns momentos. E naquele momento que a pessoa que está apostando começa a perder, ela começa a pensar assim, não, mas na próxima eu recupero. Então eu vou colocar mais para poder ganhar mais, para recuperar mais rápido. E aí ela começa a perder. Por quê? Porque quando a gente está tentando apostar, ou mesmo a gente está investindo como aposta, a gente simplesmente está lidando com máquinas. E máquinas não têm uma coisa que nós temos, que é emoção. Quando a gente está com aquele medo da perda, a gente tem mais receio de ousar muito. E com receio de ousar muito, a gente consegue simplesmente observar o que é suficiente e continuar na nossa caminhada. Então, tenha muito cuidado. E quando você chegar à riqueza, para permanecer rico, seja humilde, reconheça as pessoas que estiveram com você durante toda essa caminhada e valorize-as, e tenha um pouco de medo. Medo sim, para que você possa nunca passar do limite. Eu tenho um mantra que eu digo assim, no dia que eu não tiver medo de andar de moto, eu paro de andar de moto. Eu gosto muito de andar de moto, eu prefiro, inclusive, porque eu moro numa região metropolitana com muito movimento, e aí quando eu saio de carro, eu passo o dobro, o triplo do tempo em engarrafamentos, em trânsito, e quando eu vou de moto, eu vou muito mais rápido, mas isso também tem o seu risco. Mas quando eu parar de ter medo de fazer aquilo, quando eu parar de ter medo de andar de moto, eu paro de andar de moto, porque aí eu posso fazer coisas que podem retirar ou diminuir a minha integridade física. Lição número 5, para que você possa aí dominar suas finanças e entender o comportamento de pessoas que vão dominar o dinheiro. Leve em conta a regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? É o famoso 80-20. Como assim? Em 80% do tempo, você pode estar errado, mas aqueles 20% farão toda a diferença. Por exemplo, a gente tem a Netflix. A Netflix ela tem várias séries, vários filmes. A grande maioria dos filmes que estão ali, eles não são muito interessantes, pelo menos para parte da população. Mas alguns deles são muito bons. Inclusive eu estou assistindo um que se chama Somewhere Between, uma série muito interessante que prende muito a nossa atenção. Mas em meio a 50 séries, eu estou assistindo essa em específico, ou seja, regra de Pareto. A Netflix faz muitas séries, muitos e muitos filmes para que aqueles poucos que farão sucesso, aqueles poucos que viralizarão, possam pagar todas as contas, ou seja, possam ser aqueles que farão efetivamente sucesso. O que é que eu quero dizer com isso? Para você utilizar a regra de Pareto, se você quiser, por exemplo, empreender. Quer empreender? Não desista na primeira dificuldade. Por quê? Você vai errar, você vai ter dificuldade, mas aqueles 20% de acerto e de falta de ausência de dificuldade vão fazer com que seu negócio prospere. Você quer investir? Você vai errar, você vai passar por alguns percalços no momento que você está aprendendo, mas quando você chegar lá na frente, você vai acertar. Você quer dominar suas finanças? Altos e baixos vão acontecer. Você vai gastar mais do que o necessário, você vai precisar investir em educação, você vai precisar buscar um mentor para que ele possa lhe orientar no decorrer do tempo, mas não desista, porque regra de Pareto, aquele 20% de acerto que você está construindo a cada dia, vão fazer com que você obtenha resultados espetaculares lá na frente. Lição número 6. Busque liberdade e não apenas dinheiro. Luiz, como assim? Eu não entendi. Por exemplo, muitas pessoas que
vão para uma faculdade simplesmente por causa da remuneração. Ah, eu vou fazer a faculdade de Direito porque eles ganham bem. Eu vou fazer medicina porque eles ganham muito dinheiro. Eu vou trabalhar com tal coisa porque está dando dinheiro. Eu vou trabalhar com TI porque está dando dinheiro. Mas a pessoa é apaixonada por filosofia, é apaixonada por história e está fazendo aquilo ali simplesmente por dinheiro. Ela não está buscando liberdade. O que é que vai acontecer? Com o decorrer do tempo, aquela pessoa vai estar ganhando dinheiro, porém vai estar trabalhando muito, se cansando muito, passando muito tempo no trabalho, se desgastando com uma coisa que ela não gosta de fazer. E a partir de quando, em alguns momentos, a gente busca as coisas simplesmente por dinheiro e não por satisfação, a gente aquilo começa a não ser suficiente. E aquilo não sendo suficiente, o que é que acontece com o nosso nível de satisfação? Ele cai drasticamente. E você, apesar de ganhar muito dinheiro, é infeliz. Existiu uma entrevista que foi feita com as pessoas que estavam em câncer terminal e houve um livro que foi escrito, eu não me recordo agora o nome desse livro, mas esse livro que foi escrito, ele foi feito uma entrevista com pessoas que estavam com câncer terminal em um hospital e as perguntas eram feitas mais ou menos da seguinte forma: o que você sente falta de ter feito? Ou o que você teria feito de diferente? Ou como você agiria de diferente se você tivesse a oportunidade? E pasme, nenhuma delas disse assim: eu gostaria de ter ganho mais dinheiro, eu gostaria de ter mais sucesso, eu gostaria de ter mais. Todas elas diziam assim: eu gostaria de ter tido a oportunidade de ser mais livre, eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter trabalhado menos e ter passado mais tempo com a minha família. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de demandar menos trabalho para mim e estar com minha família, acompanhar meu filho na escola, minha filha na escola, estar com minha esposa mais tempo. Perceba, coisas que o dinheiro não pode comprar. Ou seja, eles precisavam de um pouco mais de liberdade. O combustível universal da alegria é controlar a própria vida. O combustível universal da alegria é você ser capaz de controlar a sua própria vida e não as demandas do dia a dia irem controlando a sua vida ao longo do tempo. Isso faz com que você tenha menos saúde, viva menos qualitativamente e acabe num ciclo interminável de ganhar mais dinheiro e de perder liberdade. Você vai viver buscando mais dinheiro e para isso você vai abrir mão do seu tempo, vai abrir mão da sua energia e vai abrir mão da sua liberdade. Então, cuidado com o ciclo interminável de ganhar mais por meio da perda da liberdade, porque isso não é saudável para você. Lição número 7. Riqueza é o que você não vê. E a gente já falou um pouco mais acima sobre os dublês de rico. E quando a gente começa a se comparar, começa a ver, nossa, que carrão aquela pessoa tem, nossa, que relógio maneiro aquela pessoa tem, nossa, que ambiente fantástico essas pessoas têm. Não se iludam. Riqueza é o que a gente não vê. Se a gente está vendo tudo aquilo, muitas vezes a gente precisa sim elogiar, a gente precisa admirar aquilo, a gente não pode invejar aquilo, mas quando você vê uma pessoa com um carro muito bom, com um carro importado, muitas vezes você não sabe a quantidade de boletos que aquela pessoa tem para pagar. E esses boletos fazem com que ela perca um pouco mais da sua liberdade. Exatamente por quê? Porque quanto mais ela tem coisas para pagar, mais ela precisa trabalhar para pagar aquelas coisas. Então, para manter aquele status, para manter aquele padrão. E esse padrão faz com que a gente viva cada vez com menos liberdade. Riqueza, na verdade, é uma renda não gasta. Como assim? É quando você tem a oportunidade de dizer: eu não preciso gastar com aquilo, ou eu não preciso fazer determinada coisa para ser rico, para me sentir rico. Riqueza é liberdade, riqueza é opcionalidade. É você ter a opção de comprar determinada coisa ou não, porque aquela coisa não necessariamente te preenche. E muitas vezes as pessoas buscam riquezas nas coisas materiais. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa na praia. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha própria casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu próprio apartamento. Eu vou ser feliz quando eu trocar de carro. E elas vão ancorando sua felicidade a conquistas materiais. E riqueza é aquilo que não se vê. E o que é material se vê. A riqueza é a capacidade de gastar
se necessário. Se for necessário, eu compro um carro mais atual, porque ele vai me trazer mais segurança, porque eu preciso viajar e eu preciso de mais conforto. Aí sim, isso é riqueza que vai resvalar no material, mas você está fazendo isso por causa da sua saúde, por causa do seu conforto, por causa do que não se vê. Gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Lembre-se sempre dessa frase quando você estiver querendo depositar a sua felicidade em coisas materiais. Lição número 8. Prepare-se para falhar. Como assim, Luiz? Prepare-se para falhar. Pense comigo. Se seu dinheiro só chega ao fim do mês, isso um dia vai falhar, você concorda? Seu dinheiro só está chegando lá no fim do mês. Está quase no 0 a 0. Quando chega ali dia 30, dia 28, não tem mais dinheiro. Tem que recorrer a cartão de crédito, tem que recorrer a cheque especial. Se você não faz manutenção no carro, um dia ele vai quebrar, ou seja, vai falhar o carro um dia. Se você não tem espaço para imprevistos, ele vai chegar um dia. Luiz, você está tendo uma visão pessimista. Não, isso não é uma visão pessimista. É porque coisas ruins acontecem, problemas acontecem, imprevistos acontecem e acontecem com determinada frequência. Então você tem que preparar-se para imprevisto. Inclusive, o imprevisto que você tem que se preparar é quando a gente fala que você precisa ter um colchão financeiro, uma reserva de emergência. Por que uma reserva de emergência? Porque ela vai te preparar para alguma emergência que vai surgir em determinado momento. Não é que pode surgir, é que vai surgir em determinado momento. Lição número 9. E essa lição é muito importante. Olha lá, você vai mudar. Como assim, Luiz? Você vai mudar. A gente tem o pensamento do quanto a gente mudou, a gente tem muito claro o quanto a gente mudou em toda a nossa trajetória, do zero ano até aqui. Eu amadureci bastante, eu cresci bastante, eu me desenvolvi bastante, mas a gente não tem a noção do quanto a gente pode mudar no decorrer do tempo até a nossa fase adulta, até a nossa fase na terceira idade. Como assim? Eu dou o exemplo muito bem dado da casa própria. E sempre que as pessoas me perguntam, eu digo, não compre uma casa própria. Pelo menos se você tem até 35 anos, não compre sua casa própria. E ela diz, mas por que não? Não faz sentido alugar uma casa se eu simplesmente pago agora e tenho uma dívida para pagar logo em seguida. O que é que eu faço então? Veja bem, o aluguel ele nos permite simplesmente experimentar. E pense bem, quando você cresceu em uma comunidade, digamos que é o meu caso, eu cresci em uma comunidade e eles têm crenças muito limitantes, com pessoas muito limitantes, com pessoas que muitas vezes se envolveram em coisas erradas, que não estão mais entre nós, que já não fazem mais parte do meu convívio social. Quando eu casei, quando eu tinha 21 anos, eu construísse minha casa naquela localidade, eu ia criar meus filhos, eu ia continuar naquele ambiente, eu ia crescer com aquele ambiente, muitas vezes hostil, muitas vezes limitante, que eu tinha naquela época. Porque nós temos a ilusão do fim da história. E aí, presta bem atenção nessa frase. A ilusão no fim da história é, eu sei muito bem o que aconteceu até hoje, o quanto eu amadureci, mas não sei o que vai acontecer até o final da história, até o final da minha vida. E o que é que acontece? As pessoas acabam se limitando. Elas vão construir a casa ali e daqui a 5 anos ela não vai querer se mudar porque recebeu uma proposta de emprego em outro estado, porque ela tem a casa própria dela e ela não quer abrir mão da casa própria dela. E aí ela vai abrindo mão das oportunidades, porque quando a gente tem uma casa e a gente vai trabalhar, a gente se limita a uma circunscrição de mais ou menos 30 quilômetros da sua casa. Por quê? Por mais qualidade de vida, porque você não quer morar tão longe de onde trabalha. E aí você simplesmente vai se limitando. E isso é o que nós chamamos de a ilusão do fim da história. Pense nisso quando for planejar suas finanças de longo prazo. A ilusão do fim da história é uma ciência de que nós mudamos no passado, mas nós subestimamos o quanto nós mudaremos no futuro. E eu posso dizer categoricamente, minha vida mudou nos 3 últimos anos de uma forma que não havia mudado nos 20 anos anteriores. Por quê? Porque eu busquei aquelas mudanças, porque eu busquei desenvolvimento e você deve fazer isso também. Lição número 10. Nada é de graça. Lembre-se disso.
Nada é de graça. Você tem que verificar, você tem que analisar pelo que você está disposto a pagar. O que você está disposto a pagar para fazer seu dinheiro sobrar, por exemplo? Você quer que seu dinheiro sobre? O que você está disposto a pagar para que seu dinheiro sobre? Você quer ter uma vida financeira tranquila? O que você está disposto a pagar para ter uma vida financeira tranquila? Você quer fazer viagens periódicas? O que você está disposto a pagar para fazer viagens periódicas? Nada é de graça. O preço que você tem que pagar hoje para conquistar algo. Qual é o preço que você tem que conquistar hoje, que pagar hoje para conquistar algo? Descubra esse preço e pague. O seu preço é: eu preciso controlar minhas finanças, eu preciso de alguém, eu preciso pagar para alguém me ensinar aquilo. Pague esse preço. Eu preciso de alguém para me instruir, eu preciso de um mentor. Pague esse preço. Eu preciso passar 2 horas por dia estudando. Pague esse preço. Eu preciso estudar matérias diferentes, habilidades diferentes para poder fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Pague esse preço. Então você precisa pagar o preço do que você quer, do resultado que você quer. Por quê? Porque nada é de graça. E aí eu vou te dar uma lição extra para que você possa completar esse seu aprendizado. Não ceda à sedução do pessimismo. Como assim, Luiz? Eu não entendi. O que quer dizer não ceda à sedução do pessimismo? Muitas vezes a gente assiste a repórteres, assiste a jornais, e eles estão embebidos de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, de coisas ruins que estão acontecendo na redondeza, de assassinato, de morte, de políticos que são extremamente corruptos, etc. E essas coisas fazem com que nossa mente, nosso cérebro, entre em estado de alerta, e a gente vive em constante alerta e com medo do mundo. E a gente ainda traz uma justificativa para a nossa mente de que eu preciso estar antenado às coisas que estão acontecendo. Eu preciso saber das coisas que estão acontecendo. E eu costumo dizer uma coisa muito importante para quem vive assistindo a jornais, assistindo a telejornais, que trazem, e principalmente aqueles da hora do almoço, que são extremamente sensacionalistas. Utilize a ignorância seletiva a seu favor. E o que é ignorância seletiva? Eu preciso saber qual é o tempo, como é que está o tempo hoje, como é que está o trânsito hoje, como é que estão a vida das pessoas que estão ao meu redor, porque eu preciso saber se o trânsito vai estar tranquilo na hora que eu for trabalhar, eu preciso saber se vai haver tempestades por onde eu vou passar, se vai estar chovendo, se vai estar alagado. Sim, isso eu preciso saber. Mas eu não preciso saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá na Líbia, e que não tem nenhum impacto na minha vida, que eu não vou conseguir ajudar, eu não vou conseguir colaborar. Isso não vai fazer a mínima diferença na minha vida. Só vai fazer o quê? Me deixar em mais estado de alerta. Eu não preciso saber o criminoso que morreu no estado de São Paulo, que fazia parte do PCC, que já tinha matado não sei quantas pessoas. Isso não me interessa. Ignorância seletiva. Eu não vou poder fazer nada. Eu não sou policial, não sou delegado, não sou investigador. Eu não vou poder ajudar. Se eu não vou poder ajudar, se eu não vou poder fazer alguma coisa, de que serve, para que serve eu saber aquilo? Não serve para nada. Isso vai fazendo com que você fique cada vez mais pessimista. E esse pessimismo vai levando para o buraco, a viver com medo, a viver sem querer ter uma liberdade, sem querer aproveitar o melhor da vida. E preste bastante atenção para o que eu vou te falar agora. Os otimistas sempre tendem a ter resultados melhores que os pessimistas, porque eles têm uma visão otimista do futuro e eles vão em busca daquele otimismo, eles vão em busca daqueles resultados. Aqui estão as 10 lições sobre dinheiro para evitar o caos financeiro ou para sair do caos financeiro se você estiver nele. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e até a próxima.